Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato sobe para 36 o número de réus no processo que investiga a corrupção na Petrobras. Ações da estatal fecham em leve alta após 6 quedas consecutivas e perdas de quase um quarto do valor. E o dólar sobe pela quinta vez seguida e termina o dia no maior valor em 9 anos. Em São Paulo, em menos de 3 horas, criminosos explodem 2 caixas eletrônicos. Talibã massacra mais de 130 pessoas em escola do Paquistão. Supremo anula caso Celso Daniel. Processo sobre o assassinato do prefeito de Santo André terá de ser refeito. Em menos de 3 horas, 2 agências bancárias são alvos de criminosos aqui na capital. O primeiro caso foi nesta agência na Avenida Antonello da Messina, na altura do número 1150, no bairro do Tremembé, na zona norte da capital. De acordo com a PM, ao menos 3 caixas eletrônicos foram danificados e parte dos explosivos foi abandonada no local pelos assaltantes. No entanto, nada foi roubado. O outro caso foi na zona sul, na Avenida Giovanni Gronchi, na altura do número 6200, na Vila Andrade. Participaram da ação ao menos 4 criminosos. De acordo com a polícia, os bandidos conseguiram levar dinheiro de um dos caixas da agência. Eles também usaram explosivos para efetuar o assalto. A fachada da agência foi totalmente danificada. Quando a polícia chegou ao local, os criminosos já haviam fugido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até novembro, a cidade de São Paulo registrava 130 casos de caixas eletrônicos explodidos. No ano passado inteiro, foram 84 casos. Polícia Civil prende grupo suspeito de participação no mega assalto à fábrica da Samsung em Campinas, interior de São Paulo. O crime aconteceu em julho. A fábrica da Samsung foi assaltada na madrugada do dia 7 de julho, às margens da rodovia Dom Pedro I em Campinas. Segundo a Polícia Civil, aproximadamente 20 criminosos renderam funcionários e vigilantes e usaram 7 caminhões para levar cerca de 40 mil peças entre tablets, celulares e notebooks. A carga é avaliada em 80 milhões de reais. De acordo com os policiais responsáveis pela investigação, já a empresa informou que o valor seria de 14 milhões de reais. Durante a ação, ninguém ficou ferido. Ainda em julho, a polícia prendeu o primeiro suspeito de envolvimento no crime. Em agosto, alguns equipamentos foram encontrados no Paraguai. 2 policiais militares são presos por suspeita de proteger criminosos em São Paulo. Eles são acusados de acobertar as ações de uma quadrilha que roubava bancos, caixas eletrônicos e residências. Os policiais trabalham no Departamento de Trânsito. Eles tinham acesso a informações da Central de Operações. Os 2 avisavam para os criminosos o momento em que a polícia se deslocava para o local da ocorrência. Um dos suspeitos foi detido quando recebia 4 mil reais de um rapaz de 19 anos, que também foi preso. O rapaz é suspeito de integrar uma quadrilha. O segundo PM se entregou. Os policiais foram levados para o presídio militar Romão Gomes. O suspeito de 19 anos foi transferido para um centro de detenção provisória de Pinheiros, na Zona Oeste. A polícia investiga se há outros policiais envolvidos no esquema de corrupção. Em Guarulhos, invasores protestam contra reintegração de posse. Durante a reintegração autorizada pela Justiça, os invasores colocaram fogo em barricadas e em um carro para protestar contra a decisão. O protesto foi contido pela Polícia Militar, que precisou usar balas de efeito moral para dispersar os manifestantes. No entanto, ainda pela manhã, as famílias começaram a deixar o terreno. No local, que é uma área particular, viviam cerca de 500 pessoas. Após a notícia de captação de mais água do sistema Alto Tietê, moradores dos bairros abastecidos pelo manancial se dizem esperançosos para a resolução da crise da água. A represa é responsável por atender quase 5 milhões de pessoas. A louça na pia de Kathleen não para de aumentar
Ela e a família estão há quase uma semana sem água. Quando chega, vem só um filetinho. Aqui moram 3 adultos e 4 crianças. Número suficiente para a falta d'água transformar a casa em um caos. Além da louça acumulada, tem muita roupa para lavar. Ela conta que já chegaram a ficar 10 dias sem água. Imagine Natal, Ano Novo sem água. Não dá para fazer comida, não dá para fazer nada. E imagine limpar a casa ficando uma sujeira, tomar banho. Porque pelo menos para lavar a louça, fazer comida, tinha que ter, né? Boa parte do bairro Jardim Aurora, região de Guaianazes, na Zona Leste, está sem água. Claudenice é vizinha de Kathleen e sofre com a mesma situação. O jeito é buscar água nas casas dos parentes que moram em outros bairros e armazenar em baldes. Para tomar banho, só de canequinha. Ele, como é pequeno, né, eu coloco ele dentro da bacia e vou jogando água nele. A água que cai é a água que eu uso para colocar no vaso. Porque se eu pegar uma água limpa e pôr no vaso, eu não vou ter água para dar banho nele. Você gosta, Gabriel, de tomar banho no balde? Gosto. Para ele é tudo uma brincadeira, até porque na idade dele ele nem sabe ainda, né, a dificuldade que é. Mas pra gente que é adulto, que vê o dia a dia, o quanto é difícil ter que estar economizando cada copinho de água. Se a gente economizava antes, que tinha agora, ficou pior, né? Agora não pode ficar sem. A região de Guaianazes é abastecida pelo sistema Alto Tietê, que hoje está com 10,6% de sua capacidade. Parece alto, mas o número só voltou a registrar 2 dígitos depois que o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado autorizou a Sabesp a captar água do volume adicional do sistema. O acréscimo autorizado totaliza quase 39 bilhões e meio de litros de água a mais no sistema Alto Tietê. A represa é responsável por abastecer cerca de 15% da população da região metropolitana de São Paulo. Em julho, o Jornal da Gazeta mostrou a barragem Ponte Nova, que fica entre Salesópolis e Biritiba-Mirim, na região metropolitana, um dos 5 reservatórios que compõem o sistema Alto Tietê. Na época, o sistema tinha pouco menos de 20% da capacidade e a escassez de água já prejudicava os agricultores. Hoje, a Sabesp não autorizou a realização de imagens do local, alegou apenas não estar liberando gravações na área. O novo volume de água no Alto Tietê começou a ser distribuído para quase 5 milhões de pessoas no último domingo, dia 14. No entanto, as torneiras de muitas casas ainda estão secas. Ontem, o governador Geraldo Alckmin afirmou que é pouco provável que a cota adicional seja utilizada. Tomara que mude alguma coisa, porque até agora que melhore, que venha água para nós. Em nota, a Sabesp informou que vai encaminhar uma equipe ao bairro Jardim Aurora, em Guaianazes, para verificar a situação. De acordo com a companhia, em função da transferência entre sistemas para atender exigências de redução da vazão do sistema Cantareira, ocasionalmente podem ocorrer interrupção no abastecimento em alguns locais. E há 8 meses, o nível do sistema Cantareira não registra aumento. Com exceção das retiradas do volume morto, a última vez que o sistema registrou alta foi em 16 de abril. O principal reservatório de abastecimento da Grande São Paulo é responsável pelo atendimento de 6 milhões e meio de pessoas. No início da crise, o sistema atendia 8 milhões e 800 mil. Nesta terça-feira, o sistema Cantareira registra 7,1% de sua capacidade, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a ontem. E já o sistema Guarapiranga registrou alta nesta terça-feira. Hoje o manancial opera com 36% da sua capacidade. E a terça-feira começou fria para o paulistano, mas à tarde as temperaturas subiram, mas não choveu. Mas, segundo os meteorologistas, esse tempo firme deve durar só até quinta-feira, quando a chuva volta com risco de temporais. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A chuva não dá trégua em boa parte do Brasil amanhã.
A previsão é de calor e pancadas de chuva de norte a sul, mas elas se concentram principalmente entre as regiões centro-oeste e nordeste. O tempo fica firme apenas nas áreas mais claras do mapa, entre o leste de Santa Catarina até o Espírito Santo e também no Ceará e no sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Amanhã, as máximas esperadas são de 28 graus em Salvador e de 29 em Florianópolis. Em São Paulo, o tempo continua firme em boa parte do estado. O dia começa frio no sul e leste paulistas, mas à tarde esquenta e faz calor. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Presidente Prudente. O norte e o noroeste são as únicas áreas com previsão de chuva, mas ela será rápida e isolada. Máxima de 29 em Franca. E na faixa leste, máxima amanhã de 30 graus em Sorocaba e também em São José dos Campos. Amanhã na capital o tempo continua firme e a máxima chega aos 30 graus. E a partir de quinta-feira a chuva volta em forma de pancadas à tarde e à noite. As máximas ficam na casa dos 31 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje, em primeira votação, um projeto de lei que autoriza a devolução de 170 milhões de reais a 454 mil moradores da cidade que pagaram o IPTU acima do devido em 2014. O projeto precisa ir à segunda votação, o que deve acontecer na quinta-feira para virar lei. De acordo com o projeto, vão ser beneficiados também 130 mil donos de imóveis que ganhariam isenção, mas acabaram pagando a mais porque a Justiça barrou o aumento dos novos valores do IPTU aprovado pela Câmara de São Paulo no final de 2013. Supremo Tribunal Federal anula processo referente ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele foi morto a tiros em 2002. O pedido para anular o processo foi feito pela defesa de Sérgio Gomes da Silva, também conhecido como Sombra, apontado pelo Ministério Público como mandante do crime. Apenas ele não foi julgado até hoje, decorridos mais de 12 anos do crime. O julgamento no STF terminou empatado em 2-2. Votaram pelo acolhimento do pedido de habeas corpus os ministros Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli. Os ministros Luiz Barroso e Rosa Weber não discutiram o mérito, mas não admitiram o habeas corpus. Diante do empate, prevalece o direito à defesa. Com a decisão do Supremo, o processo volta à fase de interrogatório, ou seja, todas as condenações serão anuladas. Ao todo, 7 pessoas já tinham sido condenadas a penas que variam entre 18 e 24 anos de prisão. A medida não afeta a investigação sobre o suposto esquema de corrupção na administração Celso Daniel. Presidente Dilma Rousseff participa de cerimônia de promoção de oficiais superiores e destaca a importância dos militares para o futuro do Brasil. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ao lado de Dilma estava o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Em seu discurso, a presidente afirmou que o governo tem dado grande atenção às necessidades das Forças Armadas. E destacou que, com uma estratégia de defesa nacional, o Brasil vai estar no rumo certo para garantir a soberania do país. Estamos mais seguros no mar, em terra e no ar. Ao assumirem suas funções como almirantes, generais e brigadeiros, os senhores terão um papel de destaque na construção de um Brasil mais seguro e mais forte, mais justo e mais democrático. Este foi o primeiro encontro de Dilma com militares no Palácio do Planalto depois da divulgação do relatório final da Comissão da Verdade na última quarta-feira. O documento apontou 377 responsáveis por crimes durante a ditadura militar e recomendou às Forças Armadas que reconheçam que houve tortura em instalações militares durante o regime. O documento foi criticado por instituições militares como o Superior Tribunal Militar e o Clube Militar, que reúne oficiais da reserva. Depois da cerimônia de promoção, a presidente participou de um almoço com os militares. Operação Lava Jato. Justiça acata nova denúncia contra acusados de desvios na Petrobras. Com isso, o número de réus na ação já chega a 36.
Desta vez, os réus são executivos da empresa Camargo Correia, formalmente acusados por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mesmos crimes cometidos, segundo a Justiça, por dirigentes das empreiteiras OAS, UTC Engenharia, Galvão Engenharia, Engevix Engenharia e Mendes Júnior. Os réus estão presos desde 14 de novembro. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também são réus nesta ação. Petrobras diz que Graça Foster só foi alertada por ex-gerente em novembro deste ano. A afirmação da estatal é uma resposta à reportagem do jornal Valor Econômico de sexta, em que uma ex-funcionária afirma ter alertado Graça e outros superiores sobre irregularidades em contratos da estatal desde 2009. De acordo com a Petrobras, os temas foram levados ao conhecimento de Foster apenas em um e-mail recente, do dia 20 de novembro, após a destituição da funcionária de sua função gerencial. Em todo o país, manifestantes fizeram protestos por um faxinaço na Petrobras. O ato foi organizado pelas redes sociais. Em São Paulo, os manifestantes foram até o edifício da Petrobras na Avenida Paulista. Cerca de 30 pessoas levaram faixas, baldes e vassouras para pedir por uma faxina na empresa, após as recentes denúncias de corrupção. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar, mas não houve tumulto nem interdição do trânsito na via. Protestos semelhantes também aconteceram em Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e Houston, nos Estados Unidos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Graça Foster demitiu a geóloga Venina Velosa da Fonseca porque ela denunciou irregularidades que fizeram com que Abreu e Lima, que custaria 4 bilhões, custasse 40 bilhões de reais. Primeiro, ela a mandou para Singapura. Depois, ela não permitiu que a geóloga viesse tratar de saúde no Brasil, mesmo doente. Aí, a geóloga pegou cópias dos e-mails que mandou para ela quando ela era diretora de Gás e Energia e para o atual diretor de Refino e Abastecimento, entregou ao jornal Valor Econômico. Aí, a Petrobras soltou um comunicado oficial dizendo que tudo o que ela denunciou foi levado para comissões de investigação. Aí a moça voltou para o jornal e ontem publicou uma matéria contando as perseguições de que ela foi vítima. O assédio moral, todo tipo de violência. Aí a Petrobras soltou outra nota dizendo que era mentira dela, que a Graça Foster só recebeu a denúncia dela agora em novembro. Acontece que se a Petrobras tivesse mantido a nota original, a Graça estaria respondendo por crime, porque ela mentiu para a CPMI, como também o Cosenza. Agora ela está querendo livrar a cara, mas não é muito fácil. Por quê? Como é que a Petrobras abriu diligência e denúncias de comissões de trabalho, de inquérito, se não sabia das denúncias que a moça só faria em novembro? Olha, eu tenho duas hipóteses. A primeira é que realmente não dá para acreditar na Petrobras, que mente mais do que os seus diretores. Agora, a segunda é que a Petrobras tenha descoberto uma máquina do tempo que a fará ganhar muito dinheiro, capaz de superar a imensa dívida da empresa que mais deve no mundo. Oh, Graciosa, é assim que a Dilma chama, né? Larga o poço, filha, larga o poço. Pois é, quinta-feira eu estou aqui de volta, direto ao assunto e até lá. Ações da Petrobras fecham no azul após 6 dias seguidos de queda. Depois de sofrer um tombo de mais de 9% na véspera e chegarem a valer menos de R$10, hoje os papéis da estatal subiram mais de 2%. Como consequência, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, fechou o dia estável aos 47 mil pontos.
Dólar fecha o dia cotado a R$ 2,73, alta de 1,87%. Esse é o maior valor em 9 anos. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 2,76, mas recuou. Segundo analistas, o mercado hoje foi fortemente influenciado pela alta na taxa de juros na Rússia e também pela queda no preço do petróleo no mercado internacional. O Ministério Público Federal dá um prazo à Prefeitura de Embu das Artes para apresentar projeto de preservação do patrimônio histórico do município. O centro da cidade, localizada na Grande São Paulo, é considerado um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos construídos pelos jesuítas no estado. Embu das Artes fica a cerca de 30 quilômetros da capital paulista e ainda guarda aquele jeitinho típico do interior. As casas simples, as lojinhas no centro, a hospitalidade na hora de receber os mais de 100 mil visitantes que passam por aqui todos os meses. Pessoas que chegam de todos os cantos para conhecer as riquezas históricas do município. A Igreja Matriz, a Capela de São Lázaro, o Museu de Artes Sacras dos Jesuítas. O conjunto foi o primeiro a ser tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938. Esse local foi construído a partir de 1690 pelos padres do pátio do colégio, do Colégio de São Paulo de Piratininga, e funcionou como centro de um aldeamento. Esse aldeamento, o aldeamento de Amiboi, deu origem à cidade de Embu das Artes. É um dos poucos remanescentes desse período jesuítico, que conserva tão bem esse trabalho artístico e todas essas obras. Mas a preservação disso tudo preocupa o Ministério Público Federal. Segundo o órgão, a administração municipal deixou de executar projetos que deveriam corrigir a descaracterização de certos aspectos do núcleo histórico da cidade, firmado num documento assinado em 2008. Agora, uma nova redação dá um prazo de 60 dias para a prefeitura apresentar um projeto definitivo. Entre os pedidos estão a manutenção e poda de árvores que estão próximas aos prédios tombados e que oferecem risco ao patrimônio. A criação de normas para a utilização de placas e cartazes nas fachadas dos prédios, voltadas para o Largo da Matriz. Esse manual deverá ser dirigido aos proprietários dos imóveis, especificando as cores a serem utilizadas. Deixa os moradores tristes, sim, né? Hoje a gente tem farol na cidade, muito trânsito. Já foi bem mais, né? Bem mais preservado, né? Mas hoje em dia, sim, até que a população até tenta, né? Tenta ajudar bastante. Se você for aos Estados Unidos, se o presidente Lincoln passou naquela cidade, tem uma plaquinha escrito: Lincoln esteve aqui. Aqui não existe nenhum tipo de cuidado com isso. E é uma cidade colonial. Aqui na Prefeitura de Embu das Artes, ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a administração informou que já criou um grupo de trabalho formado por vários profissionais, como biólogos, urbanistas, arquitetos e advogados, que estão criando um cronograma de ações para serem executadas. Um relatório técnico será entregue aos órgãos de fiscalização do patrimônio histórico e artístico para que as mudanças sejam aprovadas. Tiago é cabeleireiro na cidade e vive em Embu das Artes há 15 anos. Diz que ainda não recebeu nenhuma informação nova da prefeitura, mas acha fundamental a preservação. A identidade, da cidade. Então, se descaracterizar isso, Embu das Artes vai ser uma cidade como qualquer uma outra, na minha opinião. E o lança-perfume vira febre nos bailes funk e rolezinhos na periferia de São Paulo. A droga é proibida no Brasil e pode matar. Em março deste ano, o filho de Valesca morreu dentro de uma casa noturna. Ele teve uma parada cardiorrespiratória após o uso de lança-perfume. O vício era diário. Todos os dias, infelizmente. É fácil de se arrumar, fácil de se ganhar, muito fácil por ser muito barato. O lança-perfume é um composto de solventes químicos à base de éter. Nos anos 60, a venda se tornou ilegal no Brasil. Nas redes sociais, é possível encontrar vídeos de usuários consumindo livremente o lança-perfume.
A droga age no sistema nervoso central e os efeitos começam de 5 a 10 segundos após a inalação. Provoca euforia e excitação, formigamento, perda de tato, distúrbios auditivos e até alucinações. O uso crônico é complicado. O uso crônico, ele acaba, é claro, já hoje já tem diversos estudos que mostram que os inalantes, eles são neurotóxicos, ou seja, eles destroem, entre aspas, os neurônios do nosso sistema nervoso. Além disso, tem efeitos hepáticos, né, efeitos no fígado, efeitos nos rins. Então, a gente tem cerca de 15% dos jovens, dos adolescentes brasileiros de 10 a 18 anos, que já cheirou um inalante. Então, não é desprezível esse número. Apesar de proibido, o produto é encontrado facilmente em festas, principalmente os bailes funk. Com a onda dos rolezinhos em São Paulo, o lança ou loló também passou a ser usado quase que como água pelos jovens. A gente está aqui com o Darlan Mendes, ele é organizador de muitos rolezinhos aqui em São Paulo. Estava contando para a gente que eles estão organizando, não é, Darlan, uma campanha na internet e também nas festas para conscientizar melhor esses jovens, esse público. Como é que é essa campanha? Nossa campanha é a campanha O Lança Mata, né? O objetivo da nossa campanha é poder alertar todos os jovens, pais de jovens, e o próprio governo, né, sobre a necessidade de informar sobre os riscos que essa droga vem a causar às pessoas, né? Segundo a associação que organiza os rolezinhos, a ideia é convocar os próprios MCs para incluírem nas letras das músicas mensagens de alerta sobre a droga e ajudar a reverter um triste cenário. Que virou uma epidemia, que virou uma modinha, né? Que hoje virou uma moda mesmo, baforar o lança. E a gente está aí para alertar esse mal, entendeu? Que está matando muitos jovens, muitas crianças aí estão morrendo, porque às vezes tem problema respiratório e acaba baforando o lança e acaba morrendo até mesmo no local sufocado. Eu mesmo já pedi questão de 5, 6 amigos utilizando esse lança que no caso coloca na latinha. Quem diz não ao lança, a felicidade floresce, conquista os objetivos, ganha uma moral e cresce. O Talibã realiza um massacre numa escola militar do Paquistão. Pelo menos 140 pessoas morreram, a maioria crianças e adolescentes. Uma professora teria sido queimada viva na frente dos alunos. Homens armados do Talibã invadiram a escola para filhos de militares em Peshawar, fazendo centenas de estudantes reféns. Tropas cercaram o prédio para uma operação de resgate. Segundo testemunhas, uma forte explosão sacudiu a escola pública. Depois disso, os terroristas percorreram sala por sala, atirando nos estudantes. Muitos foram executados com tiros na cabeça. Cerca de 5 horas depois do início do ataque, o exército anunciou o fim dos combates com a morte dos 6 terroristas. O movimento dos talibãs do Paquistão assumiu a responsabilidade pelo ataque. Um porta-voz do grupo extremista islâmico afirmou que foram usados franco-atiradores e suicidas e que o objetivo da operação era vingar seus combatentes mortos na ofensiva militar contra o movimento em seus redutos perto de Peshawar. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu vou falar hoje justamente do Paquistão. É aquele imenso país grudado à Índia. Os 2 territórios foram uma única colônia britânica. Mas o Paquistão entrou em guerra contra o vizinho porque ele queria viver a religião muçulmana do seu jeito. Existem muitas maneiras dos grupos serem islâmicos. No vizinho Afeganistão, por exemplo, nasceu o Talibã, que foi nos anos 70 armado pelos Estados Unidos para combater os invasores soviéticos. Depois disso, o Talibã hospedou em território afegão os terroristas da Al-Qaeda. A grande dúvida do Paquistão era a seguinte: aliar-se aos americanos para combater os terroristas muçulmanos ou então ficar cúmplice mais ou menos dos terroristas, justamente porque todos têm a mesma religião. Veio então a série de atentados do 11 de setembro, em 2001, que matou 3 mil nos Estados Unidos. O Paquistão tinha medo dos terroristas, mas no fundo, o exército paquistanês fechava os olhos para as atividades do Talibã,
perto das suas fronteiras com o Afeganistão. Lembrem-se que foi no Paquistão que os americanos localizaram e mataram Osama Bin Laden há quase 4 anos. As coisas só mudaram bem recentemente. Os militares paquistaneses mataram dirigentes do grupo terrorista, bombardearam regiões suspeitas, prenderam e torturaram. Ou seja, o Talibã não tinha mais no Paquistão um aliado mais ou menos político, religioso ou militar. Veja que o atentado de hoje foi um atentado de verdade. Não tem muita coisa a ver com o muçulmano que esta semana sequestrou os clientes de uma cafeteria na Austrália. O atentado contra as crianças em Peshawar entrará para a história como uma das grandes tragédias. O Paquistão e o Talibã estão hoje em guerra. As mais de 100 crianças que foram mortas frequentavam uma escola que pertence ao exército. Peshawar é uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes. É grandona, é um bom esconderijo para os grupos terroristas. Peshawar é uma importante encruzilhada dentro da Ásia. Uma encruzilhada agora ensopada com sangue de crianças. É assim que o mundo gira. Boa noite. Australianos prestam homenagens às 2 vítimas do terrorista que invadiu a loja de café e chocolate em Sydney. Um mar de flores surgiu perto da loja Lindt, no centro financeiro da maior cidade da Austrália. O primeiro-ministro Tony Abbott e a esposa também prestaram homenagens. As vítimas fatais são a advogada Katrina Dawson, de 38 anos, e o gerente do café, Tory Johnson, de 34 anos. Ele foi considerado herói pelos outros reféns porque tentou controlar o sequestrador. O autoproclamado Sheikh Monharon Moniz não é ligado a nenhum grupo radical. Ele já havia sido acusado como cúmplice de assassinato e de 40 ofensas sexuais. Foi preso em 2010 depois de enviar cartas ofensivas às famílias de soldados mortos no Afeganistão e libertados sob fiança. Haron Moniz possuía poucos amigos na grande comunidade muçulmana da cidade, onde era visto como problemático. O primeiro-ministro Abbott prometeu que serão respondidas questões como o motivo pelo qual Moniz estava solto, apesar do histórico de violência. Adiada a instalação da CPI que vai apurar violações de direitos humanos nas universidades paulistas na Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Sabrina Pires está na Assembleia e tem outras informações. Sabrina? Gabriel, ficou para amanhã a tentativa de abertura dessa CPI aqui na Assembleia. Hoje, às 2 horas da tarde, o horário marcado da audiência. Não havia um número suficiente, mínimo, para aprovar a abertura da CPI. O deputado Carlos Bezerra, do PSDB, chegou atrasado, mas aí a direção da casa disse que já não dava mais para oficializar o início dos trabalhos por uma questão regimental. Depois veio o deputado Adriano Diogo, do PT, reclamou, disse que isso parecia uma manobra política para postergar o início das investigações. O deputado Barros Munhoz, que é o líder do governo aqui na casa, ele ainda não se pronunciou. De qualquer forma, a comissão parlamentar de inquérito, que pretende apurar se as universidades paulistas estão sendo negligentes ou omissas para apurar casos de violência nessas universidades, terá poder jurídico, judiciário, para convocar as pessoas para depor e também para solicitar documentos das instituições. Até agora, os deputados já têm 6 casos de denúncias de violência sexual da Faculdade de Medicina da USP. Hoje, professores e pesquisadores se pronunciaram via carta para dizer que lamentam esses casos e estão consternados por não terem tido ciência dessa situação antes e que apoiam mudanças para acabar com esse tipo de coisa. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A lei anticorrupção foi recebida com entusiasmo pela esperança de saneamento da conhecida relação promíscua do Estado brasileiro em todas as instâncias, com empresas do setor privado. Hoje nós recebemos o jurista Modesto Carvalhosa, autor de inúmeros livros, dentre eles Considerações Gerais sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas. E é esse o nosso assunto. Professor, muito obrigada por estar aqui num momento em que todas as atenções estão exatamente voltadas para esse volume de denúncias nessa operação
Operação Lava Jato da Polícia Federal, com a Petrobras no foco central e nomes que nós jamais poderíamos imaginar de executivos de alto nível já presos na cadeia. Em função disso que eu falei, foi a nossa abertura, essa relação promíscua do setor público-privado. A minha primeira indagação, a lei anticorrupção saiu ou não saiu do papel? Bom, a lei anticorrupção, ela é fruto dos 3 tratados que o Brasil assinou com a OCDE, com a ONU e com a Organização dos Estados Americanos para produzir essa lei no Brasil e para aí combater diretamente a corrupção das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, ao invés de só combater a corrupção dos diretores das empresas, ou seja, a pessoa jurídica que é responsável objetivamente pelos crimes de corrupção que ela pratica. Isto é um avanço muito grande, foi promulgada pela presidente em agosto de 2013 e entrou em vigor agora dia 1º de fevereiro de 2014. Acontece que até agora, de 1º de fevereiro até agora, nós estamos já no fim do ano, nenhuma providência, apesar da Operação Lava Jato ter demonstrado claramente o comprometimento das empresas empreiteiras na Petrobras, até agora o governo não providenciou a instauração do processo penal administrativo que a lei manda. Bom, eu acho interessante o senhor chamar a atenção para isso, porque o fato da presidente Dilma ter dito que não compactua com mal feito e que seja quem for que tenha comprovadamente cometido esses crimes, que as investigações ela tinham maior empenho e que as pessoas pagariam pelos maus atos. A minha indagação é: as instituições que existem no nosso país para tomar as tais providências. Quando o senhor fala o governo, quem é? É a presidente da República? Ela fez esse discurso. Ela tem algo a fazer ou são as instituições que têm que atuar? Bom, as instituições no plano, vamos dizer assim, contra os diretores e contra os crimes cometidos pelas empresas na figura dos diretores, está agindo muito bem como a Polícia Federal, o Ministério Público e a própria Polícia, a Justiça Federal. Agora, quem deveria instaurar o processo contra as empresas seria a CGU. E Controladoria Geral, não, a CGU? O presidente, o ministro-chefe da CGU, todo dia aparece no jornal dizendo que a lei precisa ser regulamentada, quando a lei realmente está em vigor desde o 1º de fevereiro. Ele mesmo se contradiz e diz que não, que ela está em vigor, mas precisa ser regulamentada. Mas os advogados também dessas empresas falam a mesma coisa. Regulamentado, né? Para não aplicar a lei, para inglês ver, que sempre foi feita no Brasil. E também ele diz que só pode abranger os crimes que foram cometidos depois que a lei entrou em vigor, quando na realidade os crimes de corrupção advêm dos contratos de empreitada que foram feitos com a Petrobras, que se iniciaram em 2006, qualquer coisa, ou 2004, e que prosseguem até hoje, mesmo porque a Petrobras não cancelou nem suspendeu nenhum contrato. Bom, que o senhor está deixando para mim muito claro, quero ver se estou certa. Eu estou vendo com muita clareza o que o senhor está dizendo, que não tem essa conversa que a lei não está regulamentada. Exatamente. Ela vale desde o dia que ela entrou em vigor. Exatamente. É isso? Exatamente. E também está dizendo que não cabe aquele argumento que lei não retroage. Exatamente. Que não cabe nesse caso. A lei não retroage, mas ela pega o crime continuado. Na própria lei, como em qualquer Código Penal, tem o crime continuado, que começa há alguns anos, alguma coisa, e que continua existindo até hoje. Não é? E esse caso? E esse é o caso. Os contratos estão em pleno vigor, com seus aditamentos superfaturados até hoje, etc. e tal, e ninguém suspendeu o contrato nenhum, cancelou o contrato nenhum. O que existe, na realidade, é uma tentativa que chama-se prevaricação, quer dizer, o governo, na parte da CGU e também a TCU, o Tribunal de Contas da União, que deveria entrar com os processos com um processo penal administrativo contra a Petrobras, simplesmente prevaricam, ou seja, não tomam nenhuma providência para entrar com os processos contra as empreiteiras. Só a polícia e a Justiça Federal que faz com referência aos diretores. Agora, professor, tem um outro argumento que aí já não envolve aspectos legais que o senhor acaba de esclarecer, mas é que é um temor
que se essas empreiteiras forem condenadas e apenadas, o Brasil para. Porque só elas é que têm condição, têm recurso para as grandes obras do PAC, as obras mais importantes para a retomada do crescimento, por exemplo. O cartel. O senhor tem esse temor? Eu não. Essas empresas simplesmente que pararam o Brasil. As obras no Brasil não tocam, não são tocadas. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco vai ficar mais ou menos 45 anos para ser abandonada de vez. Não é? A Ferrovia Norte-Sul também nunca foi tocada. A refinaria lá de Pernambuco também está meio parada. Quer dizer, eles ficam tocando as obras, fazendo aditivo, nunca entregam obra nenhuma. Eles equiparam o Brasil. Quer dizer, a Petrobras tem perfeita condição, como sempre fez, dela mesmo tocar as refinarias, ser a general contractor da construção das refinarias. Então, entregou agora e nunca serão entregues as obras. Então, parado está o Brasil por causa das empreiteiras que ficam realmente sugando os contratos e os aditivos que elas têm com o governo. Agora, professor, e a própria Petrobras? Porque as críticas à atual diretoria, a resposta do mercado, nós estamos vendo que existe aí não apenas aqui nas nossas fronteiras, internacionalmente a Petrobras está numa situação péssima. A Petrobras, a empresa, tem algo que ela possa fazer nesse momento no sentido de mostrar o empenho no saneamento dessa situação criminosa? Toda empresa que está numa crise desse tipo, que é uma crise realmente de delitos ocorridos e tudo mais, toda empresa pública ou qualquer organismo público, ou privado, ela simplesmente faz o seguinte: nomeia um novo presidente e uma nova diretoria, nomeia um comitê de crise com total possibilidade de autonomia de realmente resolver a crise e cria uma estratégia diferente do que ela tinha feito anteriormente. É tripartite a solução de um caso como esse da Petrobras. Nova diretoria, total, de cabo a rabo. Até agora nada. Nada. Um comitê que pode reorganizar inteiramente a situação dos contratos que estão superfaturados e uma estratégia de adaptação à crise que existe de caixa, de financiamento e tudo mais que ocorre. Então, isso é uma regra elementar, vamos dizer, elementar de qualquer manual de administração empresarial, é exatamente essa, de fazer essa divisão de tarefas e de objetivos. A Petrobras continua a mesma diretoria eternamente lá, não acontece nada. Professor, eu agradeço muito os seus esclarecimentos nessa situação calamitosa e que constrange os brasileiros. E o senhor nos esclareceu sobre o respaldo que existe na lei, essa lei anticorrupção, para a apuração dos fatos e realmente que quem tem responsabilidade que pague por isso. Muito obrigado. Uma boa noite, professor. Boa noite. Gabriel. A partir de hoje está liberada a circulação de todos os meios de locomoção não motorizados pelas ciclovias de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. O prefeito de São Paulo oficializa por decreto o que informalmente já acontecia na estrutura cicloviária de São Paulo. A partir de hoje, patins, skate, cadeirantes e bicicletas elétricas, ou seja, os modais ativos, estão legalmente aceitos, incluídos nas ciclovias. É um convite a que esse compartilhamento seja feito e, é claro, de uma maneira que seja bom para todos. De uma forma harmônica, nós estamos, na verdade, ganhando a rua, né? São espaços de convivência. E quem sabe ali no futuro nós tenhamos o ciclista andando na rua, em conjunto com o skate, com o cadeirante, com o pedestre, todo mundo convivendo de uma maneira que não seja ruim para ninguém. Essa iniciativa é muito boa, tanto que o skate já é um meio de transporte também, como estou indo para o meu trabalho e eu preciso da ciclovia também para isso, né? Independente desse decreto, você sente que os ciclistas vêm respeitando os skatistas na ciclovia? Sim, eu nunca senti nenhuma forma de desrespeito entre os ciclistas, eu não tenho que reclamar de ciclistas. Eu acho bom porque a gente fica mais reconhecido, uma coisa mais permitida
divertida, né? Protege do perigo dos carros e tal, e é mais fácil até para chegar no serviço e gasta menos dinheiro com condução, né? É uma coisa importante, uma coisa boa, né? Porque muitas pessoas dependem dessa parte aqui, né? Porque antigamente não tinha nada, cadeirante não tinha nada. As calçadas, em muitos lugares é péssima, né? Você vai na cadeira de roda, você passa, tem lugares que tem buraco, muito buraco. A gente evita por causa dos carros na rua, tá entendendo? Então a gente já passa aqui direto. E os ciclistas respeitam a senhora? Sim, sei que eles respeitam, sim. É uma questão de bom senso, de compartilhamento. Desde que o ciclista tenha o bom senso de parar um pouquinho e esperar que a senhora possa levar o seu carrinho de roda, talvez no primeiro momento é deixar o pessoal circular, mas ele não é um uso permitido. Você como um portador de triciclo? É bom porque dá mais segurança pra gente. Como é que era antes das ciclovias? Muito perigoso, era muito acidente, a gente tinha que ficar andando pelo meio dos carros. Era bastante ruim pra gente. Como é que você como ciclista recebe esse decreto? Acho bacana e importante porque na calçada não dá para andar, de bike não dá para andar de bicicleta, imagina uma cadeira de roda, um patins. Então acho que essa ciclovia é um espaço para todos, né? Acho que todos os transportes de rodinha acho que dá para usar. Apesar de não serem tão rápidos como uma bicicleta, eles também acabam sendo meios de locomoção na cidade. Acho que o ciclista vai ter que aprender a cuidar deles, porque a gente vai estar mais veloz. A proposta é essa, de você respeitar, de você não andar em velocidade alta, que nem louco, a gente reduzir a nossa velocidade no que diz respeito à sua vida inteira, né? A seguir, as notícias do esporte e os preparativos para São Silvestre. E o Tite no Corinthians. O treinador fala pela primeira vez sobre a volta ao time alvinegro. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Acredite sempre e faça de 2015 o seu ano. Aqui em casa é muito importante economizar energia. E no banho, o gasto de energia é alto, porque as crianças adoram ficar cantando debaixo do chuveiro. Quando vi que a conta aumentava muito, resolvi botar uma regra. Quer cantar debaixo do chuveiro? Cante. Mais uma música só. Terminou a música, terminou o banho. E aí eu percebi que deu certo e a conta baixou. Esse é o nosso jeito inteligente de consumir energia. E o seu? Energia elétrica. Seja consciente ao consumir. É bom roteiro, hein? Nossa, é bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Cabe. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. Um ano bom para todos começa dentro de cada um de nós. Banco do Brasil. Bom para todos.
Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Dia 31. Corra para frente da TV e confira ao vivo todas as emoções da Corrida de São Silvestre. 8h40. É a hora da elite feminina disparar em busca de seu sonho. E às 9h, é dada a largada para o pelotão de elite masculino, seguido por 30 mil participantes. Corrida de São Silvestre. Dia 31, a partir das 8h30 da manhã. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Bulgáricos, inovação em cosméticos. Qualidade Top Term. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Por mais de 3 décadas, a corrida de São Silvestre ficou sem ter um brasileiro no topo do pódio. O jejum só foi quebrado em 1980, né, Celso Cardoso? Pois é, Gabriel, foram 34 anos de espera até que José João da Silva cruzasse a linha de chegada em primeiro lugar. Feito repetido 5 anos depois, vitória para resgatar o orgulho brasileiro e que vai sempre ser lembrada. 1973. O colombiano Vitor Mora vence a corrida de São Silvestre. O que ninguém imaginava é que, enquanto a prova acontecia, a história do atletismo brasileiro começava a mudar. Tudo por conta de um entregador de pizza nascido no interior de Pernambuco, barrado pela polícia enquanto fazia seu trabalho. Eu fui barrado na Pamplona ali com a Paulista, né? Era o último dia do ano? É, o último do ano, fui barrado e eu não sabia o que era. Fui barrado, os guardas mandaram segurar, olha, espera aí, tem uma corrida aí. Corrida? Eu fiquei lá com a pizza da mão esfriando, entendeu? Mas eu fiquei encantado com aquela beleza ali, passou os primeiros, né? E quando ele passou os primeiros, ele mandou eu ir. Eu fui, tinha um espaço, não sabia o que era isso, vazio, né? Você atravessou? Eu atravessei, entreguei a pizza lá, voltei, fiquei parado de novo, porque aquilo é multidão passando, né? Você nunca tinha visto aquilo? Não, nem sabia que era São Silvestre, não sabia, né? O tempo passou e o garoto virou atleta. O sonho de correr a São Silvestre se realizou. Eu corri em 76, 77, 78, 79, já comecei a incomodar. Evoluindo. Evoluindo. 79 eu acomodei já. Chegou a liderar, né? Liderar uns pouquinho ali. A consagração veio no ano seguinte. Vestindo a camisa do São Paulo, seu clube de coração, José João da Silva cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, terminando com um jejum que durava 34 anos sem que um brasileiro conseguisse vencer a prova. Mas eu não tinha dimensão, não tinha saber o valor que significava isso, ganhar uma São Silvestre, né? Eu virei um popstar na ocasião e eu fiquei maluco, né? O bicampeonato quase veio em 1984, melhor ano da carreira de José João da Silva, mas ele deixou a vitória escapar. Perdi ali com um grande atleta, que é o Carlos Lopes, né? Um senhor atleta, né? Sem fronteira para falar. Me ganhou ali na subida da Consolação, abriu ali, não consegui buscar o cara. A derrota dolorida se transformou em aprendizado para, no ano seguinte, ele subir de novo no degrau mais alto do pódio da São Silvestre. Agora o futebol. Tite está oficialmente de volta ao Corinthians. O treinador assinou com o clube onde foi campeão da Libertadores e do Mundo por 3 anos e foi apresentado à torcida nesta terça-feira. Fim Tite, em carne e osso, se apresenta para ocupar o lugar que deixou há 1 ano. Eu estou voltando ao Corinthians extremamente satisfeito e gratificado por tudo aquilo que o Corinthians me proporciona e muito feliz. Durante 1 hora, Tite responde a 40 questões com cautela.
evita polemizar, por exemplo, com o antecessor Mano Menezes. As negociações elas foram a partir do término do Campeonato Brasileiro. Antes elas teve um interesse a partir do momento em que foi manifesto de que o Mano não ficaria. Houve o dito interesse. Se Mano afastou o Sheik, para Tite, Emerson pode voltar. Guerreiro, que fique. Contudo, a influência do treinador nesses casos tem limite. Não, o Tite não entra em área financeira, não é prerrogativa minha. É prerrogativa diretiva de uma alçada superior e que eu sei da minha responsabilidade. Tite assinou contrato com o Corinthians por 3 temporadas e o treinador diz que não tem medo, muito pelo contrário, é corajoso para enfrentar os riscos dessa nova etapa. Eu vou sair da minha zona de conforto, se o pessoal gosta de colocar dessa forma, e botar de novo minha cara na frente para bater. É o meu jeito, é a minha forma. O Palmeiras também tem técnico novo. Oswaldo Oliveira foi apresentado pelo clube e concedeu hoje a primeira entrevista como novo treinador palmeirense. Com sua contratação pelo Palmeiras, o técnico Oswaldo de Oliveira se torna o primeiro treinador a dirigir os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Conversando com o presidente, ele me passou a ideia de uma reformulação no elenco e de uma condição de estabilidade no trabalho, né, que eu não encontrei nos 2 últimos clubes que eu trabalhei. Eu vejo muitos valores importantes. O Valdívia é um deles, claro, é um grande jogador com experiência internacional. Não quero fazer um time em volta de um jogador só. Isso não existe no futebol atual. Não, o Palmeiras é sempre para ser campeão, sempre para ser. É claro que é mais difícil porque é um estágio praticamente inicial, né? É uma retomada de posição, não há dúvida disso. Mas o Palmeiras vai ser sempre um candidato ao título paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro também. Mundial de Clubes da FIFA, hoje foi conhecido o primeiro finalista do torneio. Real Madrid e Cruz Azul do México se enfrentaram hoje no Marrocos e o time espanhol venceu por 4-0. Amanhã será conhecido o segundo finalista. O adversário do Real sai do jogo entre São Lourenço da Argentina e Auckland City da Austrália. Por enquanto, nenhuma zebra. Nenhuma zebra. Valeu, Celso. Tchau, Boa tchau. noite, até amanhã. Estela, é com você? E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite, fique bem e até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira uma apresentação da Igor Prado Band no Todo Seu.